Vai. Boa tarde a todos, eu me chamo Mônica Ciarline, vou fazer a apresentação da defesa da minha dissertação de mestrado. O título do meu trabalho é Uma análise dos determinantes da balança comercial de serviços municipais de Fortaleza. Inicialmente gostaria de agradecer aos membros da banca pela atenção e colaboração, ao professor Dr. André Simonassi, meu orientador, e aos professores, o professor Dr. Sérgio Aquino e o professor Dr. Henrique Félix. Eu vou fazer um breve preâmbulo para explicar a balança comercial de serviços municipais de Fortaleza. As empresas prestadoras de serviços estabelecidas em Fortaleza, elas prestam serviços para Fortaleza, ou seja, dentro do município de Fortaleza, e elas também prestam serviços para outros municípios, ou seja, elas vendem serviços para outros municípios. E elas também tomam serviços de outros municípios, ou seja, elas compram serviços de outros municípios. Essa venda de serviço, no nosso trabalho, nós chamamos de exportação. E a compra de serviços nós chamamos de importação. E esse total de importações e exportações é a nossa balança comercial de serviços. É a balança comercial de serviços de Fortaleza, porque o nosso centro de referência vai ser sempre Fortaleza. Serão os totais de importações que Fortaleza fez e o total de exportações que Fortaleza fez. O propósito do nosso estudo é investigar os determinantes da balança comercial de serviço intermunicipal de Fortaleza. Há uma vasta literatura sobre comércio internacional e investigando os determinantes do fluxo de comércio entre países e também entre regiões e estados. Porém, esse estudo a nível municipal é muito escasso. E é daí que vem a nossa principal motivação, né? E é onde a gente vai dar a nossa maior contribuição, que vai ser contribuindo com a literatura, né, com a formação de literatura acerca de fluxo de comércio, fluxo intermunicipal de serviços. Aqui a nossa revisão de literatura, né? Eu já vou antecipar que nós vamos utilizar o modelo gravitacional, né? E o modelo gravitacional, ele vem da lei da gravitação universal de Isaac Newton, né? E ao longo do século XIX, ele foi incorporado por outras áreas do conhecimento. E lá pelos anos 60, já foi utilizado como ferramenta econométrica para estudos de fluxos. Ao longo dos anos, né, diversos autores, estudiosos, né, deram contribuições para poder validar este modelo cada vez mais, inclusive vinculando-os com outras teorias aceitas pela academia, como, por exemplo, a teoria de Hertzsche-Ohlin. Tá? E hoje, o modelo gravitacional é tido como uma excelente ferramenta, né, de utilização na análise de fluxos comerciais. Aqui nós fizemos um apanhado de 4 trabalhos que estão na nossa revisão de literatura, né, que tem mais semelhança em um ponto ou outro com o nosso trabalho. O trabalho de Domingos Herol, 2002, ele utilizou o modelo gravitacional com dados de comércio interregional, né? Ele incluiu um andame de regiões brasileiras, né, para poder captar o efeito do estado estar em determinada região, né? E em seus resultados ele concluiu que os estados vizinhos e os estados de uma mesma região, eles tendem a comerciar maiores volumes. No estudo de Carvalho, 2014, né, também o modelo gravitacional, né, ele trabalhou com dados de exportação do estado do Ceará e de outros estados, né,
e utilizou dados das notas fiscais eletrônicas, né? Nós também vamos utilizar dados de notas fiscais eletrônicas só de serviço, né? E o resultado dele apontou para uma alta significância da variável da distância. No estudo de Mendes, 2016, né, ele já trabalhou com comércio internacional e alguns dados a nível municipal, né? Ele utilizou a estrutura cross-section, que vai ser a estrutura dos nossos modelos, né? E considerando a endogeneidade da variável de renda dele, que é o PIB, né? Trabalhou com o modelo MQ2E, tá? E ele concluiu, né, que o fluxo do comércio tem alta resistência à distância, né? E também estava mais direcionado, no caso, aos países do Mercosul. No estudo de Holanda Filho, 2017, né, são dados de um município aqui de São Gonçalo do Amarante e outros municípios cearenses, né? Ele introduziu no modelo uma DAME de região metropolitana para ver o impacto, né? E o modelo dele é log linear, né? Semelhante ao nosso, né? Um dos nossos modelos, né? E em seus resultados ele viu que o impacto positivo da variável de renda dele foi o PIB e o impacto negativo da distância, né? E que o efeito dos municípios da região metropolitana foi bastante significativo. Passemos agora às nossas evidências empíricas. Aqui esse gráfico, ele mostra a evolução do comércio de serviço Fortaleza nos anos do nosso estudo, de 2015 a 2018. Em azul estão os serviços prestados dentro do município, que é óbvio que são a grande maioria, né? Em vermelho e cinza e vermelho estão o total dos serviços exportados por Fortaleza e em cinza o total de serviços importados. Daqui já se dá para ver que o valor das exportações é maior do que as importações. Então, nós não temos uma balança deficitária, ao contrário, né? Ela é superavitária. Aqui na tabela 1, dá para ver os valores da nossa balança, né, ao longo dos mesmos anos, né, mesmo período do estudo. O que é importante apresentar aqui é que os valores de importação, eles vêm aumentando ano a ano, houve acréscimo ao longo do período, enquanto que os valores de exportação, eles são decrescentes, né? Na verdade, eles decresceram de 2015 a 2017. Em 2018 ele cresceu, mas ele sequer voltou ao patamar de 2015. Isso é uma situação preocupante, porque nós queremos mais exportação, porque mais exportação significa em crescimento econômico do município, significa no trabalho das empresas prestadoras de serviço do município, que repercutem em toda uma cadeia produtiva de renda, de emprego. Indiretamente também, né, repercute na autonomia financeira do município, porque exportando mais, prestando mais serviço, né, teoricamente a arrecadação do ISS seria maior, que é o Imposto sobre Serviço, porque na maioria dos casos, né, o local da prestação é o domicílio do prestador. Aqui, essa tabela aqui, mostra os valores de importação por região, tá? E dá para ver aqui que o Nordeste e o Sudeste são as regiões que têm mais destaque, né, no quesito importação. Em 2015, o Nordeste era o maior, em 2018 se inverteu e o Sudeste teve o maior volume, né, de importação. Aqui a exportação, mesma coisa, os valores, né? E na exportação dá para ver que o Nordeste, né, ele tem os valores muito maiores do que todas as demais regiões. Aqui são mapas espaciais que permitem uma visualização melhor da distribuição dos municípios. Esse aqui é de importações. Importações em 2015, importações em 2018.
dá para ver aí a distribuição ao longo do Brasil, né? Mas com os valores maiores e também uma certa concentração no Nordeste e no Sudeste, tanto em 2015 como em 2018. Aqui o mesmo mapa espacial, só que das exportações, né? Dá para ver que a concentração é bem maior no Nordeste, né? Com os valores maiores aqui no próprio Ceará, né? E com um pico aqui de valor aqui na região Norte. Todas essas evidências, né, nos estimulam a fazer um estudo mais complexo, né, por meio de um modelo econométrico, para poder entender essa nossa balança comercial e os seus determinantes, tá? Então, quais foram os dados utilizados para poder realizar esse estudo? Né? Os principais dados foram extraídos, minerados da nota fiscal de serviço, que são os valores de importação e os valores de exportação. Outros dados, né, como da receita corrente e da receita tributária, foram tirados do FINPA, do sistema SINCONF, da Secretaria do Tesouro Nacional. Os dados de população foram retirados do IBGE e os dados de distância foram tirados da CEFIM, do sistema SIG e QGIS. O período do nosso estudo é 2015 a 2018 e a nossa amostra é dos 3.286 municípios que estiveram envolvidos, seja importando e ou exportando serviço ao longo dos 4 anos. Aqui a nossa equação econométrica, tá? Lembrando que é o modelo gravitacional, né? O modelo gravitacional tradicional, ele utiliza 3 variáveis explicativas, que são a distância, como fator de atração dos mercados, né? A distância como fator de resistência do mercado, e a renda como fator de atração dos mercados, e a população que mensura o tamanho desse mercado, tá? Aqui é o modelo em nível, né, para avaliar o volume, e nós vamos explicar quem? Nós vamos explicar o montante de importações, né, de exportações e a corrente de comércio. Essas são as nossas variáveis dependentes. E nas variáveis explicativas, o nosso modelo tem a distância, que está no modelo gravitacional tradicional. Nós utilizamos como proxy de renda a receita tributária e já agregamos o dado de população. Então, a nossa variável explicativa, no caso, é a receita tributária per capita, né? E incluímos dummies qualitativas, né? Uma dummy de região, né? Indicando se o município está na região sul, ou norte, ou nordeste. Uma variável de capital, para indicar se o município é uma capital, né? E uma dummy de região metropolitana, para indicar se o município faz parte ou não da região metropolitana de Fortaleza, tá? O lado direito da equação, né? As variáveis explicativas são iguais para qualquer uma das variáveis dependentes, tá? Aqui o nosso segundo modelo, né, que vai mostrar o crescimento, tá? Também foram utilizadas as mesmas variáveis do modelo anterior, né? E aqui a gente precisa fazer uma explicação, né, que considerando a endogeneidade da receita tributária e os problemas que essa endogeneidade traria para o nosso modelo, né? Nós trabalhamos com o modelo mais robusto, que é o MQ2E, né? Mínimos quadrados em 2 estágios, para poder resolver os problemas dessa endogeneidade. Aqui os nossos resultados, tá? Nós temos aqui a primeira tabela, né? Que são as estimações dos modelos 1 e 2, né? Que uma é para o volume e o outro para a evolução deste volume, tá?
aqui inicialmente da importação. Nós temos aqui todas as variáveis explicativas do modelo, né? O modelo MQ2E tem um número de observações. Inicialmente nós temos os coeficientes de cada variável explicativa e entre colchetes nós temos a estatística T de Stuart, tá? Nesse primeiro modelo, né, nós podemos verificar que a receita tributária foi estatisticamente significante. Sim, o nível que nós estamos utilizando de significância é de 5%. Nós podemos verificar que a receita tributária ela foi estatisticamente significante, capital e região metropolitana. Essas duas DAMEs também foram estatisticamente significantes. O modelo que mostra o crescimento, a evolução do volume, ele mostrou-se mais alinhado ao modelo gravitacional, porque além da receita tributária ter sido significante, também a distância foi significante e com sinal esperado, né? Sinal negativo, porque ela é um fator de resistência, né? Nesse modelo aqui, algumas regiões, né, apresentaram algum destaque, tá? E, mais uma vez, capital e região metropolitana, né, foram significantes. Aqui nós vamos utilizar como referência o ano de 2018, tá? E vamos ver o que é que os nossos modelos permitem inferir, tá? Então, olha só, se o município for uma capital, né, ele vai ter um acréscimo no volume financeiro das importações na ordem de 353 milhões. Se o município estiver na região metropolitana, esse incremento, né, no volume das importações é na ordem de 251 milhões. Já no modelo 2, olha só, nós podemos fazer aqui uma análise aqui conjunta, né? E se o município for uma capital e estiver na região sudeste, somando aqui os dois coeficientes, né? Dá aqui 700, né? Sete vezes, né? Então, a evolução, a taxa de crescimento desse volume é 7 vezes maior do que de outros municípios, tá? Aqui, ó, mais uma vez, se o município for uma capital e estiver na região sul, somando aqui, dá 6,80 mais ou menos, 6,8 vezes maior, né, do que de outros municípios. Se for uma capital e estiver na região nordeste, 6,2, né? E se for um município da região metropolitana, que é da região nordeste, com certeza, né? Em média, 5,4 vezes maior, tá? Agora vamos para os resultados do nosso segundo modelo, né? Que é sobre o volume e o crescimento das exportações, tá? Olha aqui, esse aqui, modelo das exportações, ele mostrou-se alinhado ao modelo gravitacional, né? Quanto às suas variáveis distância e receita tributária, em ambos os modelos, tanto do volume, né, no de nível, como do crescimento das exportações, né? Mostrando aqui o impacto negativo da distância, né, e o impacto positivo da receita tributária, né? E mais uma vez, capital e região metropolitana merece grande destaque, tá? Vamos ver agora os nossos exemplos, né? Aqui em 2018, né? Se o município é uma capital, né? O acréscimo no volume financeiro de importação é na ordem de 224 milhões. Se é da região metropolitana, é na ordem de 716 milhões, tá?
Aqui, ó, se o município é uma capital, ainda que sempre nossos exemplos estão sempre utilizando como referência o ano de 2018, né? Se ele for uma capital, então a taxa de crescimento no volume das exportações é 4 vezes maior do que a de outros municípios. E sendo da região metropolitana, é 5,55 vezes maior do que a de outros municípios. Agora, passando aqui para o nosso terceiro, né, nossa terceira variável dependente, que é a corrente de comércio, né? Explicando aqui, que eu não expliquei anteriormente, que corrente de comércio, né, é um termo muito utilizado no comércio internacional, é a soma das importações e exportações. E aqui no nosso modelo nós ponderamos, né, por meio de uma proxy de renda, né, que foi a receita corrente, tá? Receita tributária já está sendo utilizada do lado direito da equação, né, como proxy de renda, e aí como divisor, como ponderador na corrente de comércio, nós utilizamos receita corrente, tá? E aqui, mais uma vez, né, mostra a adequação ao modelo gravitacional, né, com sinais esperados, né, distância, sinais negativos, receita tributária, sinais positivos, todos estatisticamente significantes, né? No modelo do volume, né? Aqui a região metropolitana mostra a sua importância, e no volume do crescimento, né, região metropolitana e capital mostram a sua importância, tá? Aqui os números da corrente, os números do volume são pequenos, né? Mas os números aqui no crescimento, né, são mais fáceis de comentar, de visualizar, né? Então aqui, se o município é da região metropolitana, tá? A taxa de crescimento, né, na corrente de comércio é na ordem de 4,56 vezes a mais, tá? E se é uma capital, né, essa taxa de crescimento é basicamente de 200%. Okay? Agora eu vou passar as minhas considerações finais, tá?